Olá, galera do Colégio Magno, galerinha do quarto ano aí. Muito bom estar aqui de alguma forma presente, né, na vida de vocês a partir dessa nova etapa, né, que a gente está iniciando. É uma maneira da gente perceber que mesmo distantes, fisicamente, a gente pode estar próximo. Lembrando um pouco daquilo que Jesus já nos ensina, né, que estar próximo nem sempre é ficar escolhendo quem é o nosso próximo, mas estar próximo é fazer algo pelo outro, é se colocar à disposição dele. E aqui eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, eu queria começar hoje o nosso encontro, né, falando um pouco daquilo que é essencial. A gente tem vivido aí durante esses dias momentos e que nos trazem certa ansiedade por estarmos em casa, esses momentos, né? E, embora estejamos em casa, eu queria enfatizar um pouco sobre aquilo que é essencial, aquilo que é necessário e importante. E eu posso garantir a vocês que aquilo que é necessário e importante nesse momento é a união da família, é o estar junto, é o trabalhar junto também diante dessas tarefas que a gente está iniciando. Acredito que isso seja muito importante e essencial. Reginaldo, mas por que o essencial? Porque Jesus foi a pessoa das essências. Uma vez que a gente segue essa pessoa que é tão criteriosa em buscar aquilo que é essencial para a vida, eu acredito também que a gente pode buscar, né, em vários momentos de nossa vida aquilo que é essencial. Então, para que a gente comece bem esse nosso encontro de hoje, para que a gente possa lembrar dessa pessoa que buscava aquilo que é essencial, vamos rezar a oração que ele mesmo nos ensinou. E detalhe, né? Essa oração foi também uma oração com as palavras essenciais. Alguém chegou perto dele e disse assim: Senhor, como devemos orar? A gente pode imaginar que essa pessoa, quando foi perguntar isso, ele estava preocupado com as palavras que eles iriam utilizar, com a quantidade, porque existia muita gente no tempo de Jesus, né, que se preocupava com as palavras, e essas palavras para eles eram muito importantes para que Deus pudesse ouvi-las. E a gente sabe que na verdade não é assim, né? Jesus estava preocupado com o que o nosso coração estava sentindo e o que a gente estava disposto a fazer. Então, ele ensina a oração do Pai Nosso, uma oração prática, uma oração que nos ensina a viver, nos ensina o que fazer e não somente o que falar. Então, rezemos essa oração, que acredito que é a oração essencial para nós cristãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sigamos então. Hoje nós iremos, em nossa aula de FHC, trabalhar, né, com o eixo temático que é o homem, né, uma vez que a gente já estudou nessa primeira etapa sobre o assunto que diz respeito a quem é Deus, né, que era um dos eixos temáticos da nossa proposta. Nós estamos vendo hoje quem é o homem. E a gente vai começar a ver quem é o homem utilizando vocês, crianças, né, como esse objeto de conhecimento para a nossa aula de hoje. As crianças, as pessoas que são crianças, elas têm um desejo de crescer. E crescer com alegria, crescer com curiosidade, crescer com aquilo de bom que a vida pode mostrar. Então, pensando nessa proposta de crescimento pessoal, de que o homem e a pessoa, a criança, nós, na verdade, somos aqueles que queremos crescer, a gente vai começar a falar desse crescimento a partir da ótica do Evangelho. Antes que a gente pense nessa ideia de crescer rapidamente, né, porque a gente não deve ter pressa para isso, mas antes que a gente pense nessa ideia de crescer rapidamente, a gente vai olhar o que Jesus tem a nos dizer, né, nesse segundo slide que eu vou mostrar para vocês. Ele diz assim: certa vez,
Jesus falou aos seus amigos: vocês só podem ficar comigo se ficarem parecidos com as crianças. Jesus não estava querendo dizer que a gente não deve crescer fisicamente, mas que a gente precisa guardar em nosso coração, em nosso pensamento, aquilo que é próprio da criança. Aposto papai e mamãe que está em casa nesses dias, aposto que papai e mamãe já aprenderam muita coisa com as crianças. As crianças nos ensinam diariamente a viver. E eu queria destacar aí 2 pontos essenciais que nos fazem ver a criança como algo que é essencial para a nossa vida. A criança, ela tem pureza de coração e ela tem também alegria de viver. Dificilmente a gente vê uma criança que fica muitas horas rabugentas, né? As crianças, elas têm os seus momentos de inclinação, mas naturalmente, quando a gente vê uma criança, a gente já vê que ela tem aqueles momentos de inclinação e logo depois ela se solta, brigou com um amigo há 2 minutos, daqui a pouco está conversando de novo. Ela não guarda rancor, ela não guarda ressentimento. Eu acredito que isso que é importante enxergar nessa ótica de Jesus. Então, Jesus também uma vez utilizou uma fala que dizia assim: o maior no reino de Deus tem que ser o menor. Podemos utilizar a figura da criança de novo, né? De que a criança ela é pequena, de que a criança ela não é grande em estatura, mas a grandiosidade do seu coração e a sua maneira de olhar para o mundo são muito maiores do que aí uma grande parte dos adultos que não aprenderam a viver como criança. Então, crianças, vocês estão com a bola toda. Muito bem. Então, prosseguindo no nosso raciocínio, a gente pode também perceber uma outra imagem do Novo Testamento que temos na nossa memória, que é a figura de Jesus quando ele vai ao templo com seus pais. Ele vai ao templo e lá no templo ele fica lá uns dias com a família, com Maria, com José, e logo depois que que chega os dias deles voltarem, Jesus some no meio da caravana. Onde que Jesus está? Jesus está lá no templo ainda e Maria já estão com mais de um dia de caminhada à frente. Eles voltam e procuram. E aí o que é interessante a gente pensar nessa perspectiva é a perspectiva da gente olhar para Jesus com 12 anos de idade e perceber que esse menino tinha algo, quando criança, que seria essencial para a vida dele e que também é essencial para a nossa vida. Quando Maria pergunta: você não se importa comigo e com seu pai? Nós estávamos preocupados. E aí Jesus fala: por acaso vocês não sabem que eu deveria estar cuidando daquilo que é do meu pai? Ou seja, saber fazer a vontade do pai é uma característica da criança. A criança tem essa pureza de coração. E o que eu firmo com vocês agora, 4º ano, é essa ideia de que a gente não pode perder isso. Tá bom? Então, vamos aí adiante nos nossos slides. Então, pensando nessa figura de criança, pensando na ideia de sabedoria, porque o texto bíblico lá da ida de Jesus ao templo, como eu acabei de falar, ele vai nos ensinar e vai nos sugerir a pensar em crescer com sabedoria, graça e obediência diante de Deus e dos homens. Prestem atenção nessas 3 palavras: sabedoria, graça e obediência. A gente tem que entender que sabedoria, para Jesus,
não é aprender um monte de conteúdo, né? Todos esses conteúdos que os professores estão jogando no Magno Sol, né? A gente vai, decora tudo, guarda na cabeça ali, pronto, eu sou sábio. Não. Sabedoria para Jesus é você saber aproveitar cada momento da vida e saber também enfrentar os desafios e as dificuldades que nós encontramos. Isso é sabedoria para Jesus. Então ele foi sempre essa criança que procurou manter esse equilíbrio. Ele era uma pessoa equilibrada. A segunda coisa que eu acredito que é importante a gente pensar é a obediência. Uma obediência que se dá por meio da confiança. Acho que é muito importante isso. Porque às vezes a gente é tendencioso a pensar realmente que a obediência se dá só por meio do medo. Né? Alguém está aqui por cima de mim, pum. Não. Mas Jesus, ele vem nos mostrar que a obediência se dá também por meio da confiança. É aquele ato de fazer sem questionar. Olha, eu tenho um pai em minha casa, eu tenho uma avó que tem mais sabedoria do que eu. Nesta atual situação que eu estou vivendo hoje, diz que eu preciso ficar em casa e eu estou ficando em casa sem reclamar, sem desobedecer, sem murmurar. Isso que é obediência. Em toda a literatura cristã, durante toda a trajetória dos dois testamentos, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vemos essa obediência como confiança. Abraão confiou a Deus no passado e tantas outras pessoas na história vão mostrando também esse grau de confiança em Deus. E por último, graça, né? Nós já somos agraciados por Deus por estarmos vivos. Ele vai nos beneficiando a todo instante com tudo aquilo de bom que a vida tem mostrado para cada um de nós. E aí nós temos algumas questõezinhas aí, né? Para a gente pensar, responder no caderno não, acredito que é importante a gente pegar uma folha, né? E uma folha à parte e respondendo essas questões. Principalmente sobre o que a gente está vivendo hoje na atual circunstância. Eu sei que isso não é fácil, mas a gente precisa se lembrar de que o que Jesus nos ensina também serve para a gente aplicar. A figura do sábio, de crescer com sabedoria, é essa figura que nos ensina cada dia mais a colocarmos neste chão os mesmos passos que Jesus tem nos ensinado. Quarto ano mesmo, já conhece um pouco das nossas reflexões, né, porque nós temos aí 2 anos de caminhada, e em todas as aulas eu digo, Jesus é o norte. Em qualquer situação em que a gente esteja vivendo, Jesus é o norte, Jesus é a seta. Já usei em algumas turmas, não sei se eu já usei na turma, na sua turma, né, de quem vai ver primeiro, quem vai ver depois, mas grande parte das turmas eu já usei a figura de Deus e de Jesus como GPS para as nossas vidas. Esse GPS que aponta o caminho que vai nos levar ao nosso destino, que vai nos levar àquilo que nós chamamos de finalidade, né, ao nosso fim último, que é o encontro com Deus, que é o encontro com Ele. Né? Então pense direitinho, né? Estou colocando aí 3 perguntinhas aí para vocês se envolverem com as famílias, pensar direitinho e na atual circunstância como que Jesus poderia estar aí sendo esse nosso auxílio, esse nosso norte, essa nossa bússola, esse nosso GPS aí, né? Ele sempre é essa referência número 1, tá bom? Acredito que a partir de hoje, né, a gente está iniciando um ciclo aí de possibilidades para a gente refletir bastante sobre essa nova fase da vida que a gente está enfrentando. Beijo pro papai aí, pra mamãe, e também assim, ó, cuidado com os avós, né? Faça com que esses avós eles sejam bastante cuidados. Às vezes a distância é a proximidade que a gente precisa de estar, né? Cada vez mais
em relação a eles. E um abraço para todos vocês aí. Espero que vocês possam refletir um pouco aí sobre tudo aquilo que a gente está passando por meio desse primeiro bloquinho de reflexão do ensino religioso. Um abraço, fique com Deus e até mais.